Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Em primeiro lugar, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, fazer como um monte de gente que participa aqui, que assiste os vídeos, o Éder, o Felipe, a Shirley Morgan, a Laís, o Macário, a Patrícia, um monte de gente aí que sempre curte o material, sempre dá uma olhadinha no que está sendo feito aí. Agradeço a todo mundo que tem pelo Facebook, né? Ou pelo Instagram. O Instagram meu lá é Luiz Antônio Roder, tudo junto, Luiz com S. Se inscreve lá, de vez em quando tem umas fotos aqui de onde eu tiro para fazer os thumbnails, né? Que agora o Facebook pega, o YouTube pega aqui no pé para a gente ter a thumbnail e fica bem mais profissional. Eu vou dizer que valeu a pena, assim. E era muito mais fácil de fazer do que eu imaginava. Hoje no Você Sabia? Série Performance, eu vou falar de Arthur Brown. Fire! I'm the God of Fire! And I bring you fire from hell. Essa frase dele da música Fire, que é a música mais conhecida dele, que ele fala assim, eu sou o Deus do fogo e do inferno e eu te trago o fogo do inferno e tal. Essa música, essa frase, ela foi sampleada pelo Prodigy, por exemplo, acho que na Firestarter. O Marilyn Manson fala I bring you fire acho que na Lunchbox, né? E assim, por que eu tô falando do Arthur Brown? Para quem não sabe, o Arthur Brown, ele é considerado o pai do shock rock. Então tem muito aquele papo, os Secos e Molhados foi a primeira banda a usar maquiagem que o Kiss copiou. Para! O Kiss, antes de existir os Secos e Molhados, já tinha se apresentado em Nova York maquiado, tá? Então assim, os Secos e Molhados é importantíssimo, o Kiss é importantíssimo. Mas o Kiss se maquiou por causa do Arthur Brown. Ele foi não o primeiro. O primeiro cara foi o Screaming Jay Hawkins, que tinha aquela música I Put a Spell on You, que era um negro, que ele usava uma maquiagem voodoo, assim. Ele foi o primeiro cara a se maquiar. Tanto que o Arthur Brown, ele gravou essa Put a Spell on You justamente por isso. Mas o primeiro no rock foi o Arthur Brown, com a música Fire, né, que aliás o lado B era essa Put a Spell on You, em 1968, ele grava em 67 para 68. Então ele vai ser a primeira figura do rock que vai usar a maquiagem preta e branca, meio quase um corpse paint quando você olhar. Só que a principal característica dele era usar um chapéu, assim, tipo um castiçal pegando fogo. Aliás, ele pegou fogo várias vezes no palco, tá? Queimou a cabeça. Ele teve uma série de problemas durante a vida dele para se apresentar como The Crazy World of Arthur Brown, né? Que é essa fase pela qual ele ficou conhecido, porque o pessoal, ele era o Rammstein na época, o pessoal tinha medo dele pegar fogo. Uma vez ele pegou fogo, ele queimou uma parte da cabeça dele assim, e queimou o guitarrista que estava com ele, quase pegou fogo no lugar. Então ele tinha que pagar às vezes um seguro, ele dava um dinheiro de calção, porque o pessoal não acreditava talvez que fosse terminar bem o espetáculo. Ele nasceu em Whitton Brown, Whitby, no dia 24 de junho de 1942. Ele sempre usou, ele estudou, né, em Reading, ele começou a fazer o curso de Direito e Teatro. E ele sempre usou esse elemento teatral nas apresentações dele. A primeira banda que ele teve era a Blues and Brown. Na Blues and Brown, ele fazia uma música meio aquele pastiche pop da época. Em 66 e 67, ele participou de um grupo de ska, tá? Ele chamava The Ramones Son. E o que acontece?
Em 68, ele vai fundar o The Crazy World of Arthur Brown. E o que ele vai pegar? Ele vai pegar a experiência que ele tinha do teatro, com aquele boom do rock psicodélico que estava surgindo, e vai trazer isso para o grande sucesso dele. Infelizmente, o Arthur Brown, musicalmente, ele ficou muito restrito à música FAR. Tá? Ela vai ser usada como sempre, foram feitos vários covers, mas ele nunca fez grande sucesso além da FAR. Se você procurar aqui no YouTube, é muito legal. Tem uma apresentação dele no Top of the Pops, tudo preto, assim, cara, você fica imaginando assistir aquilo no final dos anos 60. Aquilo ali é um pré-Black Sabbath, um pré-Alice Cooper, porque todo mundo vai pegar um pouco dele. No Metal Evolution do Sandan, quando tem o capítulo do Shock Rock, o Bruce Dickinson, o Alice Cooper vão citá-lo, né? Ele tocou aqui no Brasil com o Alice Cooper no Rock in Rio de 1977. Ele entra, eles vão tocar a FAR e ele entra todo pintado, assim, uma corpse paint muito louca que ele já usava desde o começo, e o castiçal de fogo pegando fogo na cabeça dele, assim, e essa música é muito legal, assim, é Fire, Bring It, ela tem um ritmo legal, assim, mas infelizmente o restante da carreira dele acabou não fazendo tanto sucesso, mas ele continuou sendo relevante. Por quê? Porque ele vai, nessa banda dele, ele vai ter uma banda depois dessa que chama Kingdom Come, e nessa já que ele tinha o Crazy World of Arthur Brown, quem vai estar com ele é o Carl Palmer, do Emerson Lake and Palmer, o baterista, que quando eles se separarem do Arthur Brown, vai ter ele e um outro cara dessa banda, eles vão formar uma banda chamada Atomic Rooster, que é maravilhosa, né? E depois o Carl Palmer vai ainda ter o Emerson Lake and Palmer, assim. Então o que acontece? Ele vai ser uma referência, ele vai ser o primeiro cara que visualmente ele vai trabalhar com essa ideia de chocar as pessoas e usar elementos do que viria a ser o shock rock. O que é o shock rock? São espetáculos feitos para chocar. Então ele vai usar elementos cênicos, então ele vai usar fogo. Ele fazia alguns shows que ele vinha do teto assim e descia no meio da galera. Aí depois ele vai formar uma banda em 70 chamada Kingdom Come. Nesse Kingdom Come vai ter uma das apresentações dele que ele vai falar sobre Jesus, por exemplo, e ele se apresenta crucificado com agulhas, assim. Foi uma coisa que gerou muita polêmica, deu muita conversa na época. Aí em 73 ele vai entrar no Hawkeye, que é a banda de onde surgiu o Lemmy com o motor. O Lemmy vai ser mandado embora do Hawkeye, né? Ele era baixista do Hawkeye e ele vai ser mandado embora do Hawkeye e o Arthur Brown cantou. Aí o que ele faz? Quando ele sai do Hawkeye, nos anos 80, ele vem para os Estados Unidos. Ele termina o mestrado, ele termina a faculdade de Direito, faz mestrado, né, em Direito, ele começa a estudar Psicologia, e aí ele vai formar um lance legal. Ele teve um colega dele de advocacia que chamava Jim Maxwell, e eles fundaram um trabalho que chamava assim, Healing Songs Therapy, ou seja, terapia de músicas que curam. E o que eles faziam? Eles conversavam nas sessões com os pacientes, lembra que ele tinha essa formação em psicologia, e através dessas sessões, com o paciente, eles compunham uma música sobre a história do trauma deles e esse processo de cura. Então eles usavam a música para a pessoa se curar, assim, e é uma coisa muito interessante. Ele continua lançando disco, mas não vai girando nada. Porém, ele é muito querido pela comunidade musical, principalmente por ser essa referência. Então ele continua fazendo muito em cima ainda do FAR, de uma outra coisa. Ele trabalhou no Alan Parsons Project. Ele gravou um disco com os caras do Big Country em 2003, daquela banda escocesa que fez aquela... tem a música Big Country, Look Away, Far Away. E aí, ele em 98, ele participa do Chemical Wedding do Bruce Dickinson, que é um disco magnífico, que é sobre a obra do William Blake, e ele faz 3 narrações de speaking poetry, né? Ele narra
três partes da obra, de três poemas do William Blake que tem no disco. Esse disco do Bruce Dickinson, ele é magnífico, a arte dele é com as ilustrações do William Blake, e esse show, a turnê dele, o álbum ao vivo dela foi gravado aqui no Brasil. Eu falei no outro vídeo que eu citei aqui, quando eu falei do Written on the Wall. Esse disco o Chemical Weather é muito legal, e aí tem essa participação do Arthur Brown, que inclusive ele participa do clipe da Killing Floor. Uma participação que ele teve anterior, que você vai reconhecer, e agora você sabendo quem ele é e vendo, ele é o padre no Tommy. O padre que aparece no musical Tommy é o Arthur Brown. Ele lançou um monte de coisa assim, mas apesar dele ser uma grande figura, um cara muito simpático, se você puser aqui Alice Cooper, Arthur Brown, Fire, você vai ver a apresentação dele no Rock in Rio, você vai ver a energia dele dançando assim. Ele, para mim, ele lembra muito o Ney Matogrosso, tá? Eu acho que o Ney Matogrosso não tenha se inspirado nele, tá? Mas a melhor referência de você ter uma ideia do que é o Arthur Brown, para quem nunca assistiu, procura aqui, tem um monte de coisa legal. Principalmente a Fire, que tem várias apresentações. Tinha uma época que ele usava um capacete prateado, o pessoal da banda também tinha uma produção legal. Por quê? Ele usava muito essa referência do teatro, que era uma coisa que era muito legal. A música dele é legal, é interessante, porém ela nunca pegou, nunca fez muito sucesso. Mas é aquilo que eu falei, ele foi uma figura tão marcante no começo, e ele influenciou tanta gente do shock rock, que ele é uma figura relevante até hoje. Então as pessoas o procuram para fazer trabalhos com ele, para ele participar, para trazê-lo para shows, né? Ele gravou um disco ao vivo há pouco tempo com o Crazy World of Arthur Brown. Então é um músico que vale a pena você conhecer a obra dele, principalmente por essa questão dele, como é que eu vou dizer, dele ter criado algo, ele ter rompido um paradigma dentro da música que abriu, cara, você imagina assim, tudo que você tiver depois do Arthur Brown e que a gente nunca pode esquecer do Screaming Jay Hawkins, né, que é o Put a Spell on You, mas trazendo pro rock, que você não teria o black metal, quando você fala não teria, eu tenho sempre essa discussão. Eu acho que teria. Se não tivesse sido ele, ia ter sido outro cara muito louco que ia pintar a cara e fazer umas doideiras no palco. Mas ele foi o primeiro. E você não pode negar essa importância. E ele foi o primeiro a fazer de uma forma relevante e assustadora. Assista o vídeo que tem da Fire, da Top of the Pops, e responda pra mim se você acha que não. E vale a pena. E aí é muito legal, foi aquilo que eu falei. Aí você vai ver o Arthur Brown velhaço, assim, já bem coroa, lá no palco com a Alice Cooper e quebrando tudo. E o Alice Cooper fica olhando assim, meio tipo, deixa ele pirar agora. Também é uma música só, acho que eu não sei se ele aguenta um show inteiro, como o Ney Matogrosso aguenta, né, até hoje, dançando e pegando fogo. Ele pegou fogo várias vezes na carreira dele, né, ele se machucou muitas vezes por ter essa ideia dessa arte performática junto com a música. É interessante que quando você vê esse vídeo do Rock in Rio, você vai sentindo que a voz dele vai cansando de cantar, dançar e pegar fogo ao mesmo tempo, assim. Então eu recomendo para vocês conhecer a obra do Arthur Brown, do Crazy World of Arthur Brown, do Kingdom Come, do vocalista Hawkeye, e com um monte de trabalho interessante aí para servir de referência de você entender. Então não foi nem o Kiss, nem os Secos e Molhados. Foi o Screaming Jay Hawkins, e no rock foi o Arthur Brown, o primeiro a usar maquiagem e fazer uma coisa muito sinistra. Ele falava assim, esse lance dele chegar em 68 e falar assim, eu sou o deus do fogo e do inferno, na televisão, e falar, eu te trago fogo, você vai ver, na verdade, você vai ter um pouco de uma referência
com Prometeu, né? Com a história do Prometeu, de ir lá, né? De trazer o fogo para o homem. Então eu trago conhecimento, trazer uma ideia nova, assim. Ele tinha uma ambiguidade sexual no modo de se apresentar, assim, então era bem interessante e bem chocante para a época. Nós estamos falando de 1968. Imagina a família tradicional brasileira hoje, assusta com o Arthur Brown, imagina em 68. O poema de hoje é Desperdício, tá? Eu vou ler o poema e a gente bate um papo sobre ele. Desperdício. Com tanto tempo e espaço no universo, ainda me deparo com aqueles cheios de ceticismo a afirmar ser a vida exclusividade daqui da Terra e que há um grande plano destinado a se desenrolar pateticamente aqui para um grupo limitado de seres tão evoluídos que puseram fogo na própria casa. Depois de fecharem as portas da percepção para poderem vislumbrar uma tênue luz em meio às trevas da própria ignorância. A gente está botando fogo na nossa própria casa, o planeta Terra. Quando ele falou que trouxe o fogo para nós da iluminação, talvez a gente não tenha entendido. O homem está com uma grande dificuldade de entender esse processo evolutivo dele, né? E fez tudo errado nesse processo. Não que o Sir Arthur Brown tenha feito. Eu tenho uma mania de chamá-lo de Sir Arthur Brown que eu não entendo, é muito louco. Então, vê aí, fala aí pra mim, você já conhecia a obra do Arthur Brown, ficou interessado? Você foi ver o vídeo depois que eu falei e achou legal, achou interessante? Meu, procura ver várias coisas desse, você vai ver um monte de performance muito interessante. E ele é um cara que vale a pena estar nessa série aqui dos performers que devem ser lembrados e que são esquecidos, né? Ele nunca atingiu a grande mídia, como eu falei, ele é um cara que está esquecido como, de certo modo, ele está esquecido como Klaus Nomi, como a Wade Williams, né? Com um monte de gente. Ele é um cara que ele foi importante na história da música, do rock, mas que acabou de um certo modo ficando em segundo plano. E é interessante que vários documentários sobre o assunto você vai ver o Bruce Dickinson, o Alice Cooper, todo mundo citando a grande referência do Arthur Brown. Grande abraço, eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society.